bom dia para você aí de casa. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é a importância e os possíveis riscos das vacinas, Agora são 11h30. Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais, viu? Você também já pode fazer um clique, aquela foto bem bonita, uma selfie em frente à TV. Sua foto pode aparecer aqui hoje, me envia pelo WhatsApp 19971024854. Lembrando, estamos ao vivo, E seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, vai aparecer exatamente como está aqui. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo exclusivo para você. Você pode compartilhar, curtir e comentar todo o nosso conteúdo. Coloca novamente o WhatsApp na tela, quero receber as suas opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, vacinação e os riscos, pode nos mandar. 1997-102-4854. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, Então, olha só. Você vai conhecer um movimento de pais que optaram por não vacinar os filhos. Será que essa prática é indicada? Tem também a história de um paratleta que teve uma complicação após uma vacina. No estúdio, uma especialista vai revelar os mitos e verdades sobre a vacinação. Em nosso quadro especial sobre direito do consumidor, as dicas na hora de comprar um imóvel na planta. E ainda as principais notícias do dia, para você ficar bem informado. Fique com a gente, o RF com você está apenas começando. O programa tá mega interessante hoje, nessa quarta-feira, viu? E vamos então ver algumas participações. Não consegui exibi-las ontem, as fotos aqui. Coloca na tela então algumas. Olha, a Andresa Soares de Hortolândia, São Paulo. Um abraço para você, Andresa. Bibi de Santa Cruz, Piauí. Ótima quarta-feira para você. A Taniela de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês e você já pode mandar a sua foto também. Coloca na tela o WhatsApp mais uma vez, produção. 1997-102-4854. Bom, vamos então para a previsão do tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Coloca na tela. São Paulo, capital, sol entre nuvens, mínima de 13 e máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mínima 17, máxima de 24 graus. E em Salvador, Bahia, chuva por lá, viu? Mínima de 23, máxima de 25 graus. Agora as principais notícias desta quarta-feira. A maré baixa em Santos fez surgir destroços misteriosos de uma embarcação. Paola Viana tem as informações. Com a maré baixa, os destroços do navio começaram a aparecer. O local aqui já foi todo isolado, porém a gente vai se aproximar um pouco para ver exatamente como são esses destroços. Seria isso aqui, uma espécie de madeira, de pedra por toda essa extensão aqui da praia. A Capitania dos Portos vai fazer uma pesquisa aprofundada para saber então a origem deste navio. O local precisou ser todo isolado porque desperta a atenção de muitos banhistas que passam por aqui. Agora, em um outro ponto, também aqui da Praia de Santos, aparece os destroços do navio Recreio, que foi encalhado em 1971. Pelo mesmo motivo também, pela maré baixa que está aqui em Santos desde a semana passada. Mistério, Obrigada pelas informações, Paola. Bom, a gente vem acompanhando a violência no Rio. Tudo parece sem controle por lá, Por conta disso, o policiamento deve ser reforçado nos próximos 30 dias. Carla Chaves tem mais detalhes. A previsão é de que as mudanças aconteçam nos próximos 30 dias. Serão 3.000 policiais a mais fazendo patrulhamento aqui no Rio, mas ninguém vai ser contratado. Na verdade, as pessoas que hoje trabalham no setor administrativo serão transferidas para atividades operacionais. As UPPs do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão serão transformadas num batalhão de polícia pacificadora. E a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, que está aqui atrás da gente, vai virar um setor estratégico para também aumentar o diálogo com a população.
É, a cidade não tão maravilhosa assim, né? Como eu já disse. Obrigada, Carla. E o governo de Rondônia anunciou o aumento da fiscalização em um presídio após a suspeita de um ataque que seria promovido por uma facção criminosa. O Ministério da Justiça vai aumentar a fiscalização na Penitenciária Federal de Rondônia. Um diretor do presídio fez um alerta de possíveis ataques contra policiais, delegados e até juízes por uma facção criminosa. O departamento penitenciário, ligado ao Ministério da Justiça, reagiu à denúncia. A segurança foi reforçada, mais armas vão ser usadas pelos agentes e as revistas na penitenciária, que fica em Porto Velho, serão mais rigorosas. A carta foi enviada pelo diretor da prisão à Superintendência da Polícia Federal em Rondônia. O texto avisa que a facção que surgiu nas cadeias de São Paulo e se espalhou pelo país estaria com um plano para executar agentes, delegados e juízes do Estado até 31 de agosto, dia do aniversário da organização criminosa. A carta é um alerta a quem trabalha em presídios também em São Paulo, o estado com o maior número de agentes penitenciários do país, 24 mil. Os agentes paulistas já sofreram várias ondas de ataques, a última há 2 anos. Atualmente, 3 mil funcionários estão afastados por problemas psicológicos. Esse tipo de notícia sempre abala, né? Quem trabalha dentro, quem está com problema emocional ainda afeta mais ainda, né? O documento diz ainda que o motivo das ameaças seria a suspensão de visitas íntimas nos 4 presídios federais do país e também a permanência dos presos por um período muito longo na penitenciária federal. As ordens mais rigorosas vieram depois de uma onda de ataques contra agentes e de 3 mortes, uma no Rio Grande do Norte e 2 no Paraná. E no Rio Grande do Sul, traficantes que agiam perto de escolas foram presos, entre eles o filho de uma professora. Paloma Poeta tem mais informações. Eles são todos traficantes jovens na mesma faixa de idade, justamente dos estudantes, e vendiam as drogas nas proximidades de pelo menos 100 escolas públicas e também particulares. Durante os flagrantes foram apreendidos 20 quilos de maconha, 200 comprimidos de êxtase, armas e também dinheiro. Um dos suspeitos é filho de professores e se aproveitava disso para circular facilmente entre os alunos. Ele fugiu com a chegada da polícia. Menos drogas nas ruas, né? Obrigada, Paloma. E bandidos levaram 4 milhões de reais em joias de uma agência da Caixa em São Paulo. Marcela Varasquim tem mais detalhes. A quadrilha cortou a energia elétrica do prédio, então os vigilantes saíram para ver o que tinha acontecido e acabaram sendo rendidos. Os criminosos então entraram aqui na agência, eles ficaram cerca de 5 horas aqui, levaram 4 milhões de reais em joias. O local ainda está interditado, sem funcionamento. A investigação está sendo feita pela Polícia Federal, que não passou mais informações sobre o caso. A agência fica aqui na Avenida Giovanni Gron, que é o bairro do Morumbi, na zona sul da capital, uma área bastante nobre da capital paulista. Obrigada, Marcela. E teve início hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. E a repórter Jéssica Senra tem mais informações. Essa fase é um desdobramento da fase anterior, que resultou na prisão do ex-deputado federal Cândido Vacareza. Foi identificada a participação de 9 suspeitos que atuaram junto à Petrobras para favorecer a contratação de uma empresa privada e dar propina a agentes públicos. Advogados são suspeitos de participar do esquema criminoso. Entre eles está Tiago Cedrais, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Brasília e Cotia, em São Paulo. Obrigada, Jéssica. E mudando de assunto, um anúncio da possibilidade de uma nova safra recorde no Paraná fez o preço da terra aumentar e muito, viu? Olha só. Rodrigo é agricultor no noroeste do Paraná. Nas terras da família ele planta de tudo: soja, milho, trigo, aveia. O índice produtivo dessa região é muito alto. O índice pluviométrico chove bem, é difícil perder por estiagem e a fertilidade do solo é excelente também. São cerca de 2.000 hectares de terras numa região disputada por agricultores. Quando alguém fala por aqui que quer vender ou arrendar um pedacinho, dá até briga. Quem pagar mais leva, né? O motivo? Terra roxa e plana, sinal de alto rendimento. Não à toa as terras mais caras do Paraná estão na região de Maringá. O hectare custa em média R$ 75 mil, segundo o recente levantamento da Secretaria de Agricultura. E isso é só o preço da terra,
sem levar em conta as benfeitorias e vantagens de cada propriedade. Uma característica dessa região, que é considerada uma das mais produtivas do Brasil, é a variedade de cultivos ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, os agricultores acabaram de colher o milho. Bastam poucos passos e já estou no meio de uma plantação de trigo. E olha isso, que bonito! A lavoura dá até gosto de ver. O levantamento aponta ainda que as terras mais baratas do Paraná estão no município de Coronel Domingos Soares, no sudoeste. O hectare custa em média R$ 1.300. São lotes montanhosos, menos produtivos e por isso são mais em conta. Para o Rodrigo, que conquistou o pedaço dele na região mais valorizada, cada grãozinho de terra desse é motivo de comemoração. Já segue a rede social da Rede Família, todas as redes sociais, né? Não, ainda não? Então vou falar para você seguir agora no Facebook. O endereço vai aparecer aí na sua tela, facebook.com/Rede Família Oficial, exatamente como está aqui. Basta clicar em curtir. Eu já dei meu like, falta o seu agora, né? O Instagram, gente, é um bebezinho, nasceu agora. Segue a gente lá, eu também já estou seguindo, viu? @canal Rede Família. Tudo que você for publicar, coloca a hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com a hashtag RF com você. Se você quiser nos mandar uma foto, anota o WhatsApp agora. Anota na agenda para não esquecer, 19971024854. Vai em frente à TV agora, faz aquele clique, aquela selfie bem bonita e me envia. No final do programa eu vou mostrar seu rostinho aqui para todo o Brasil. Agora, para a gente dar início ao nosso assunto do dia, vamos ver uma reportagem sobre um movimento que, embora ainda pequeno no Brasil, tem preocupado os especialistas. O de pais que decidem não vacinar os filhos, olha só. Uma picadinha e uma gotinha que podem salvar vidas. Na maternidade mesmo ele já foi vacinado. Para muitos, um gesto de cuidado com os filhos, mas que hoje está no centro de uma discussão polêmica. Será que a vacinação é realmente eficaz e necessária? Hoje eu sou antivacina. A gente nunca precisou recorrer, por exemplo, a nenhum medicamento. Quem são os brasileiros que tomaram a decisão de não vacinar os filhos? Eu acredito plenamente no que eu estou falando e eu faço por zelo e não por negligência. E por que eles preferem se esconder? Eu gostaria de mostrar meu rosto, eu não gostaria de me esconder, mas infelizmente, porque eu não tenho respaldo para poder me mostrar e para mostrar mostrar para as outras pessoas que existe essa alternativa. Mas o que diz a lei brasileira e os especialistas? Existem homeopatas que realmente se colocam contra. Isso cada vez é um número menor de homeopatas. Só há um problema na vacinação que normalmente nós dizemos que é não vacinar. Apesar da polêmica, aqui no Brasil, a vacinação é obrigatória. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os pais vacinem os filhos de acordo com o calendário recomendado pelo Ministério da Saúde. Juliana é mãe de Murilo, de 2 anos, e cumpre à risca o calendário de vacinação. Aqui são as vacinas que ele tomou até 1 ano e meio, que foram ideais para a idade. Agora ele vai precisar tomar só em 2019. Para os especialistas, uma das vantagens é que as vacinas ativam o sistema imunológico das crianças. Quanto mais prematuramente nós vacinarmos as crianças, mais cedo elas estarão protegidas contra doenças graves. E esta proteção que a criança adquire no início da vida é levada para o seu futuro. A vacina surgiu há mais de 300 anos, no século XVIII, quando um médico inglês descobriu a vacina antivaríola. Funciona da seguinte forma: um vírus ou um agente parecido com o causador da doença é injetado no organismo. Ele estimula a produção de anticorpos contra aquele mal e, assim, imuniza o paciente. Existem vacinas feitas com micro-organismos vivos, como é o caso da vacina do sarampo, da cachumba, da febre amarela, da rubéola. As vacinas são apontadas como as principais responsáveis pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Os avanços e conquistas já obtidos por programas públicos, a eliminação da varíola no planeta,
a quase erradicação da poliomielite no mundo, são avanços incontestáveis. Durante anos, as vacinas foram vistas com preocupação. Alguns acreditam, por exemplo, que uma pessoa vacinada pode desenvolver a doença que deveria ser combatida, como o caso da gripe, um mito, segundo os especialistas. As vacinas não causam doenças. A vacina de gripe é feita, por exemplo, com vírus mortos, inativados, fragmentados, incapazes de causar doença no indivíduo que a recebe. Mas atualmente um movimento preocupa os especialistas. São as pessoas que decidiram não vacinar os filhos. A ideia se espalhou pelo mundo e questiona a eficácia das vacinas. Aqui no Brasil, o movimento anti-vacinação ainda é tímido, mas as autoridades dos Estados Unidos e da Europa estão preocupadas com o número de pais que deixaram de vacinar os filhos. Muitos dos pais alegam que querem ter o direito de escolher se o filho deve ou não ser vacinado. Outros dizem que têm medo dos componentes da vacina e das reações que elas podem causar. O debate de vacinar ou não os filhos é cercado por muita polêmica. E por isso, essa jornalista e essa empresária preferem não se identificar. Elas têm receio de sofrer algum tipo de preconceito. É um risco que a gente corre. E por isso, infelizmente, eu não mostro o meu rosto, mas eu gostaria de mostrar. Ela tem 3 filhos. Os 2 mais novos nunca tomaram vacina. E aí, depois que eu comecei a estudar sobre vacina e tomei na minha mão a decisão sobre escolher o que eu ia colocar no corpo dos meus filhos, em parceria com médicos, porque eu não faço nada da minha cabeça, eu converso com os médicos, mas é uma parceria. Dita que a filha caçula, de 3 anos, é até mais saudável que a mais velha, que tomou vacina até completar 1 ano. Os 2 que não foram vacinados, eles são muito mais fortes. No sentido, eles pegam doenças, mas a resposta imunológica é muito mais rápida. A empresária aposta em uma boa alimentação e na qualidade de vida das crianças para compensar a falta das vacinas. Para ela, a vacinação possui pontos negativos. Negativos é a presença de metais, conservantes e outras substâncias que são abolidas em outros países. Mas o que ela pensa sobre as doenças que os filhos podem pegar? Eu acredito que se eles pegarem essas doenças, eu vou tratar. E eu confio no tipo de tratamento e da maneira com que eles vivem. Uma opinião que pode parecer descuido para muitas pessoas. Eu gostaria que as pessoas soubessem que eu não sou negligente. Eu estou cuidando dos meus filhos. A preocupação faz sentido. Em alguns casos, a justiça vê como negligentes alguns pais que desrespeitam a lei da vacinação. Quem não vacina ou quem vacina atrasado, com calendário atrasado, sempre vive com receio de alguém denunciar. De acordo com a lei brasileira, os pais que não vacinarem os filhos podem ser processados e punidos. Em 2013, um caso aconteceu em Jacareí, interior de São Paulo. Pais de 2 crianças foram obrigados a vacinar os filhos sob pena de pagar multa diária. Para os médicos que defendem a imunização, o sucesso da vacina na erradicação de doenças pode ter incentivado o movimento anti-vacinas. O desaparecimento das doenças talvez seja a principal causa de alimentar esses grupos anti-vacinas, que começam a se perguntar para que eu vou submeter minha filha, minha família a uma vacinação contra uma doença que praticamente já não existe mais. O movimento anti-vacinas no Brasil é pequeno, mas cresce na Europa e nos Estados Unidos e preocupa autoridades que temem o risco de novas epidemias. No último ano, doenças já erradicadas, como o sarampo, voltaram em várias regiões da Europa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 8 mil pessoas pegaram sarampo no continente europeu. 35 morreram. Mas essa ativista inglesa, anti-vacina, não vê com preocupação esses números. Ela tem 2 filhas, de 26 e 29 anos. Ela vacinou as meninas até 1 ano. Depois começou a pesquisar sobre a possibilidade de não vacinar.
Pela dificuldade que encontrou em achar informações, criou um site sobre o assunto. Hoje ela acredita que as vacinas fazem mal à saúde. Pela internet, ela diz que atribuir a volta de epidemias por conta de pessoas não vacinadas é uma propaganda rude e grosseira das autoridades. This is just blatant propaganda. Essa jornalista brasileira teve problemas com vacinas que tomou ao longo da vida. Eu, por exemplo, fui vacinada pequena de algumas doenças e tive elas. Eu estava dentro daquela faixa que a vacina não fez efeito. Quando teve o primeiro filho, não queria que o menino passasse por tudo o que ela viveu. Eu fui uma pessoa alérgica e tinha medo que ele tivesse tantas alergias como eu tive. Ela e o marido pesquisaram e encontraram médicos que pudessem ajudá-los a encontrar alternativas seguras. Através dos conhecimentos da medicina chinesa, da gente se tratando, observando todo o nosso corpo, a gente chegou na homeopatia. Também aos florais, né, como uma fonte de segurança de tratamento e até da vacinação. Hoje o filho recebe a imunização que a homeopatia oferece e junto com isso recebe muitos cuidados com a alimentação. Ele come muita comida natural, fruta todas. Ele nos surpreende, porque coisa que a gente não come, às vezes ácida demais, amarga, ele come. Então o Arthur também é uma criança que veio para nos mostrar que, olha, me sirva coisas de qualidade. A Marilis é farmacêutica, homeopata e doutora em saúde pública. Ela diz que mesmo entre os homeopatas as opiniões são diferentes. Existem homeopatas que seguem o calendário de vacinação convencional tradicional e outros intermediários que são favoráveis ao uso de parte das vacinas, porém de não todas ou não de todas as doses. Segundo ela, a Associação Médica Homeopata Brasileira reconhece a vacinação convencional, mas lembra que existem remédios homeopáticos muito parecidos com a vacina e que podem reforçar o sistema imunológico. São medicamentos homeopáticos clássicos que são escolhidos para tratar os sintomas que doenças epidêmicas, por exemplo, podem apresentar. Os especialistas que defendem a vacinação explicam que existem algumas pessoas que não podem receber algumas vacinas, mas elas fazem parte de grupos específicos. Indivíduos que têm câncer, crianças transplantadas, em quimioterapia, ou às vezes portadoras do vírus HIV, muitas vezes não recebem as vacinas de maneira adequada, não podem ser vacinados ou não respondem adequadamente. Os médicos ainda alertam sobre os perigos de criar uma população não vacinada. Quando você deixa de vacinar o seu filho, você não está colocando em risco somente a saúde dele, você está colocando em risco a saúde de outros que convivem na mesma comunidade e da população de uma maneira geral. Bom, agora eu quero receber aqui a Milena, que é pediatra e vai conversar com a gente sobre a importância das vacinas. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. A primeira pergunta dessa tarde, né? Qual a sua opinião sobre essa comunidade anti-vacina? Então, vamos começar do começo, né? De onde veio essa história, esse movimento anti-vacinas? Então, existe um médico britânico, o Andrew Wakefield, que em 1999 publicou um trabalho tentando relacionar a vacina do sarampo com o autismo. E foi publicado numa revista inglesa, muito conhecida, o The Lancet, e isso criou uma dúvida, né, entre a classe médica. Só que isso foi, na verdade, uma pesquisa fraudulenta. Esse médico ganhou dinheiro para fazer essa pesquisa. Foram utilizados apenas 12 crianças. Então, toda pesquisa médica, se for olhar o número de pessoas estudadas, analisadas, quando se lança uma vacina, são milhões de pessoas e não 12. Então, 12 crianças... Não é referência, Não é né? referência. Para uma pesquisa e foi publicado daí. Tanto que essa revista retirou esse artigo. Esse médico foi banido da classe médica. Ele não tem mais autorização para trabalhar como médico. E as pessoas do movimento anti-vacina
estão embasando em cima de um trabalho que, na verdade, não foi provado. Outros médicos tentaram reproduzir. Científico. Não é científico. Uma criança que deixa de tomar a vacina, quais os riscos? Então, aí dependendo de qual vacina, né, que ela está deixando de tomar, se a gente pensar o que é uma meningite, você não tomar a vacina contra o meningococo, que é uma doença tão grave e que muitas vezes, mesmo ela diagnosticada em 12, 24 horas, essa criança pode ir a óbito. Imagina a consciência de um pai, de uma mãe, sabendo que existia como prevenir contra aquela doença e você perdeu um filho porque você optou por não fazer a vacina. Então, eu acho que esse é um grande peso, né? Você ter uma decisão, sendo que você tem como prevenir uma doença tão grave. E tem pais que optam pela homeopatia, por exemplo. É complicado, né? Aí existem algumas doenças que realmente, tipo, como essa que eu estou citando da meningite, uma doença grave que ou chega a casos fatais ou deixar sequelas graves como surdez, paralisia cerebral. Você pode ter complicações, né, até amputações de membros, complicações muito graves. Então, é complicado. Uma meningite, por exemplo, não tem como a gente dizer homeopatia. Então, como citou algumas mães, né, nessa entrevista, você dizer que está fazendo homeopatia, medicina chinesa, nada contra as linhas alternativas, mas que isso vai prevenir contra uma doença grave, como uma meningite, uma coqueluche, doenças que realmente podem deixar sequelas, é um pouco complicado. É arriscado demais. É arriscado demais. Nós temos uma figura, pode colocar na tela, produção, eu quero que a doutora me explique. Uma criança que tomou a vacina contra o sarampo e a criança sem vacina. Possivelmente a criança sem vacina, ela vai sim ter que tomar muitos medicamentos ao longo da vida se contrair a doença. Sim, essa ilustração mostra pra gente um dos argumentos desses grupos anti-vacina, é que a indústria farmacêutica, por interesse financeiro, acaba dizendo que a vacina tem o seu efeito e que a indústria que quer vender a vacina. Mas se a gente pensar, a indústria farmacêutica vende uma vacina prevenindo contra a doença, em detrimento da quantidade de medicação, se a gente olhar ao lado, que a indústria farmacêutica iria vender se a criança tivesse a doença. Então, ele ia ganhar muito mais e ter muito mais lucro uma criança internada, por exemplo, tomando antibióticos, todas as medicações para tosse, para dor, que é feito durante uma hospitalização. Então, esse argumento de que a indústria farmacêutica está querendo ganhar dinheiro é provado que não é verdadeiro. Né? E a indústria da vacina também não se ganha dinheiro, né? As pesquisas são caríssimas. Caríssimas, o custo da vacina é muito alto. Então, normalmente os produtores de vacina são indústrias farmacêuticas multinacionais, né, que entram aqui no Brasil. Nós temos a nossa produção nacional, mas que consegue alimentar, então, para a nossa demanda nacional, né? Mas as grandes empresas mesmo, elas produzem tanto as vacinas quanto as medicações e são grandes indústrias, porque para você produzir, chegar ao final de uma pesquisa para vacina, são anos de pesquisa, são envolvendo milhares de pessoas. Né, desde o laboratório, né, feito pesquisas em camundongos primeiro, em cobaias, para depois você chegar na fase 3, que é onde você vai testar em humanos. São feitas pesquisas com milhares de pessoas para você realmente provar que o efeito é benéfico, que não tem risco para a saúde. Então, ninguém consegue comercializar uma vacina sem ter passado por todas as fases da pesquisa e conseguir provar que realmente você tem o benefício e não tem um risco para a saúde da população. E se a gente pensar, às vezes as pessoas falam, mas aqui no Brasil, né, não tem... Mas essas indústrias, elas são internacionais. Então, vem da Suíça, vem da Inglaterra, vem da Alemanha. Então, são países sérios, que tudo são publicações sérias. E não tem
propina por trás disso, né? Sim. E para se ter uma ideia de como a vacinação é importante, sim, muitas doenças foram erradicadas, inclusive aqui no Brasil também, né? Quais doenças foram erradicadas? Sim, a varíola, por exemplo, é uma que foi erradicada no mundo, tanto que hoje em dia nós não somos nem mais vacinados, as crianças não são mais vacinadas para varíola. Porque existe um risco de voltar daí a doença? Existe se o vírus ressurgir, né? Sim. Porque no mundo todo não tem mais esse vírus. Não existe mais caso. Não existe mais caso de varíola. A poliomielite é erradicada no Brasil, o último caso foi antes de 1980, mas como ainda existe vírus, né? Casos de poliomielite na África, por exemplo, em alguns países da África, então as crianças ainda são vacinadas para polio, para não ter esse risco de voltar a ter epidemia. Casos de sarampo, por exemplo, nós não temos no Brasil, então se começar essa onda de antivacina, né? Enquanto nós ainda não temos caso, é fácil você dizer, meu filho não foi vacinado e não aconteceu nada. Sim, todas as outras crianças estão sendo vacinadas. Se o vírus entrar... Agora, se o vírus entrar, se voltar a ter um caso de sarampo e o seu filho tiver contato, ele tem um risco de contrair a doença. Tem o caso da cachumba recente aqui em Limeira, no interior de São Paulo. As escolas entraram em epidemia, em estado de alerta. Muitos adolescentes com cachumba. Isso, na verdade, os adolescentes, quando eram crianças, lá no primeiro ano de vida, né, que essa vacina hoje em dia é feita com 1 ano, né, o sarampo, cachumba e rubéola, a gente era vacinado para sarampo só, e não para cachumba. Então, aí um caso de cachumba que aconteça num meio em que as pessoas não estão vacinadas, vira uma epidemia para cachumba. Estados Unidos é um país referência na questão de erradicação também? Sim, os países sérios, né? Todo mundo é empenhado nas campanhas de vacinação e para a erradicação das doenças. Então, poliomielite, por exemplo, tuberculose, eles não são nem mais vacinados. Nós temos um quadro, inclusive, pode colocar na tela, mostrando a situação nos Estados Unidos. Olha aí, a diminuição da mortalidade depois da vacinação. Então, esse grupo anti-vacina que diz que as vacinas não são responsáveis, né, pela erradicação das doenças. Aí está a prova, Aí né? está a prova. A era pré-vacina, né, caso de difteria tinha 21 mil. Isso, na verdade, é mortalidade, não casos são de morte, casos gente. de morte, não são casos da doença, né? Pessoas que morreram. E depois da vacinação, o número caiu para zero. Então, como você pode dizer que não foi a vacina? Com certeza. Influenza. A influenza, o vírus da gripe, né? São 20 mil mortes antes de começar a serem vacinados, cair para 243. Sarampo, eram mais de 500 mil mortes, cair para 61. E assim nós temos vários exemplos, mais um quadro. Olha, a cachumba também, de mais de 162 mil mortes, caiu aí para um número de 982 mortes. A polio, que está erradicada, zerou, né? Por isso que zerou. E a rubéola também. Para 4 casos, né? Número expressivo. Sarampo também caiu para 0, porque está erradicado, né? Nos Estados Unidos. A hepatite A, que a vacina aqui no Brasil, isso é uma ressalva para ser feita. A gente diz que estão vacinadas as crianças com 2 doses para hepatite A. E é feita uma dose pela rede pública. E a segunda, né? E a segunda dose, então, teria que ser feita em clínica particular. Então, por isso que ainda existe, né, um número alto de casos de hepatite A. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E a hepatite B? E a hepatite B também, de 66 mil, caiu para 11 mil. E assim nós temos, agora começando as vacinas da meningite, né? Que nós temos a vacinação da meningite, que é uma doença muito grave. Então, estão sendo chamados os adolescentes que não foram vacinados, né? Quando crianças. Agora... Aumentaram os casos de meningite, doutora? Por isso que está acontecendo essa vacinação? Na verdade, não eram vacinadas. As crianças não tinham a vacina na rede pública para o meningococo C. Então, agora estão chamando para o HPV e aí já estão vacinando os adolescentes para o meningococo C. O HPV, eu até quero falar sobre essa vacina, é muito importante, né? Quem tem adolescente em casa, homem e mulher, devem tomar, né? Tanto os meninos quanto as meninas, né? Os adolescentes.
Se a gente pensar que é contra o vírus do câncer do colo do útero, né? O que é a doença, o câncer do colo do útero, que é uma das principais causas de mortalidade nas mulheres, né? O câncer do colo, assim como o de mama. Então, é muito importante você pensar que você tem uma vacina para prevenir contra essa doença tão grave. E você tem disponível na rede pública, gratuita a dose? Tem que incentivar a adolescente a tomar sim, viu, gente? A vacina do HPV também criaram-se muitos mitos, né, em cima dessa vacina. Sim. E, na verdade, nós não temos casos de reações adversas. O mais importante é uma dor no local que a vacina pode dar. Mas reações graves, falaram sobre o mercúrio, sobre o formol que tem na vacina. Formol, doutora, muitas pessoas dizem, não vou tomar vacina porque tem uma quantidade de formol. É verdade? Na verdade, a quantidade de formol que tem numa vacina é menor do que se tem numa pera, por exemplo. Vamos ilustrar, inclusive, isso. Olha aí, ó, formol na vacina. Tem sim formol na vacina, mas a dose é pequena. É mínima, que é para conservação, e na verdade uma pera tem quase 50 vezes mais formol do que existe numa vacina. Então a quantidade é mínima, não tem risco nenhum para a saúde. Então às vezes as pessoas leem, né, um componente da vacina e começa a se fazer um alarde e não tem um real conhecimento da dosagem, qual é o risco que teria para a vacina, para o organismo, né? Por isso é muito importante sempre estar bem informada, né, doutora? Exatamente, conversar com o seu pediatra, conversar com o médico, com pessoas que têm uma formação para te dar uma resposta. Muitas vezes fica se pesquisando na internet, no Google, e entrando em sites que não são confiáveis, são argumentos que não são embasados em trabalhos científicos, em pesquisas. Então, são pessoas que colocam a sua opinião, a sua ideia e que não necessariamente são verdadeiras. O senhor Google, eu sempre falo isso aqui. Bom, se você tem alguma dúvida, inclusive, é a hora de mandar agora, viu? Anota o WhatsApp, 1997-102-4854. Pode mandar a sua dúvida. E agora eu tenho um vídeo de um paratleta que teve um problema justamente ao tomar uma vacina. Vamos conhecer a história do André Brasil. Ele tomou a dose da vacina contra a paralisia infantil e mesmo assim teve a doença. Você tomou todas as vacinas quando bebê? Sim, todas as vacinas. E por que você sofreu então a paralisia infantil? A melhor explicação que os médicos deram pra gente é que a gente tomou, na época que eu tomei a vacina, ainda era feita da forma do vírus atenuado, então eu tive uma reação a essa vacina, um lote fora de validade, com um prazo vencido, e tivemos aí o vírus se manifestando no meu corpo. Quais as sequelas? Bom, eu fiquei aí com cerca de 5 a 6 centímetros de diferença de uma perna para outra. A doença se manifestou basicamente nos meus membros inferiores, na minha perna esquerda, uma hipotrofia muscular, ou seja, uma diferença de musculatura entre uma perna e outra. Por conta dessa diferença de uma perna para outra, esses 5, 6 centímetros, uma marcha, né, um caminhar claudicante, manco, e foram as pequenas sequelas que me deixaram. Você poderia não ter andado? Sim, os médicos disseram que naquela época, ainda em descoberta algumas coisas da sequela, do que aconteceria, né? Os médicos disseram que eu não andaria, que eu teria problemas mentais e que possivelmente eu teria que ser auxiliado por alguém a minha vida inteira. Como você vê toda essa história sua? Eu vejo como uma história diferenciada, primeiro de um indivíduo que, na verdade, primeiro de uma família que passou por uma situação bem complicada, e eu acho que se não fosse pelo esforço dos meus pais, seja minha mãe e meu pai, de acreditar que o filho podia um dia andar, ter uma vida normal, eu acredito que talvez hoje eu não estivesse falando como eu estou, talvez hoje eu não estivesse andando como eu estou, talvez hoje não fizesse o que eu faço na minha vida.
Obrigada, André. E para vocês saberem, o André Brasil é um dos principais atletas paralímpicos do país. Vamos ver algumas imagens do arquivo pessoal dele. Essas imagens são das Paralimpíadas de Londres, em 2012. André ganhou ouro nessa prova dos 100 metros que vocês estão acompanhando. No total, ele tem 14 medalhas em Paralimpíadas, 24 em mundiais e 21 em Jogos Parapan-Americanos. Vamos ver um trechinho então, como eu já disse, o arquivo é pessoal do André Brasil. 100 metros livre na classe S10. André Brasil mostrando que ainda está vivo na direção 10 medalhas nesses Jogos Paralímpicos. Mais uma vez, a confirmação do... O André participou também das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Hoje em dia é praticamente zero, se utilizado o vírus morto da vacina. Porque aí não é um vírus vivo atenuado. E mesmo as vacinas de vírus vivo atenuado, para se ter uma reação, né, como o André teve, é raríssimo. É 1 para cada 100 mil vacinados. Se a gente pensar o benefício que a vacina traz, né, se ele não tivesse sido vacinado, vamos pensar, e tivesse pego a doença, o risco era até de morte. Ele ficou com sequela, mas com pouca sequela se fosse comparar se ele não tivesse realmente tomado a vacina. Sim, se ele tivesse contraído o vírus inteiro, vamos dizer assim, né? Sim. Não um vírus atenuado, um vírus fraco, como é o da vacina. Ok. Bom, temos agora um quadro Mitos e Verdades sobre a vacinação. Topa o desafio? Sim. Vamos lá, então. A primeira pergunta do Mitos e Verdades. Mito ou verdade, doutora? Vacinas podem causar efeitos colaterais? Assim como a gente estava conversando agora, esse caso do André. Então, as vacinas de vírus vivo atenuado têm um risco de causar eventos adversos, mas esse risco é muito pequeno, é calculado. Sim. E com as vacinas de vírus morto, ou até como hoje em dia as vacinas de engenharia genética, em que você consegue imitar a proteína da parede da bactéria ou do vírus, quer dizer, você não tem o vírus presente na vacina, esse risco é praticamente zero. Então, mas é verdade. Mas é verdade. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Vacinas garantem 100% de proteção? Nada é 100%, né? Como o caso do André, né? Como o caso do André. Na verdade, o caso do André foi uma reação ao vírus, né? Não foi que ele contraiu a doença. Sim. Mas se a gente pensar em tudo, se levar um carro no mecânico, não é 100% de certeza de que ele vai voltar como ele era antes, né? Então, assim, isso é só uma comparação grosseira, mas para querer dizer que nada é 100%. Um exame que você faça no laboratório, ele pode... Tem a chance. Tem a chance de vir um exame positivo e não ser, ou um exame negativo e não ser. Então, a vacina, a taxa de proteção é bem próxima ao 100%. Mas não tem como a gente garantir 100%. É mito, então, viu, gente? Próxima pergunta na tela. Mito ou verdade? A vacina do HPV é só para meninas? É mito. O HPV, na verdade, é o vírus responsável. Nas meninas pode causar até o câncer do colo do útero, mas é um vírus responsável também pelo condiloma, pela verruga genital. Então, tem outras doenças causadas pelo HPV e que o menino pode sim contrair, se não vacinado. E o menino acaba virando reservatório do vírus. Como é uma doença sexualmente transmissível, ele transmite para a mulher. Mito, então. Meninos e meninas devem tomar a vacina contra o HPV. Próxima pergunta. Mito ou verdade? As vacinas não são necessárias porque a doença foi erradicada, já falamos sobre isso também, né? Na verdade, erradicada, se a gente disser que foi erradicada no mundo, nós não temos mais o vírus circulante no mundo, a gente para de indicar a vacina, como aconteceu com a varíola. Agora, a poliomielite está erradicada no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, mas ainda temos pólio na África. Então nós continuamos vacinando, porque com a globalização esse vírus pode chegar
aqui novamente. Meio mito, meio verdade, então. Depende se foi erradicado no mundo, não precisa mais ser vacinado. Ok. Próxima pergunta na tela. Mito ou verdade? Para doenças que nem sempre são severas, como a catapora, a vacina não é necessária? Aí é um mito. Catapora não é uma doença grave no geral, mas a catapora pode levar a meningite pelo vírus da varicela, que é a encefalite, na verdade, que a gente fala. Então, a criança pode ir parar na UTI por um vírus da catapora. Ela pode, pela baixa de imunidade, vir a ter uma pneumonia por conta do vírus da catapora. Então, assim, no geral, os casos são leves, mas você pode ter uma infecção secundária na pele, por exemplo, e fazer uma celulite, fazer uma infecção. Então, existe sim complicações por conta da catapora. É mito, então. Então, é mito. Vamos lá, então, mais uma pergunta. O mercúrio contido nas vacinas faz mal à saúde, assim como o formol? Então, o mercúrio, na verdade, quando ele é metabolizado no corpo, você tem, formado o etilmercúrio. Assim como o álcool etílico, só para entender, se a gente usar o álcool etílico, a gente até toma, sim, né? Agora, o metil, que é o que faz mal para a saúde. A mesma coisa o mercúrio. No corpo, ele é transformado em etilmercúrio, que isso é eliminado. O que faz mal à saúde é o metilmercúrio, e esse não contém na vacina. Mito, então, gente, não faz mal para a saúde o mercúrio contido na vacina. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Pessoas alérgicas a ovo não devem tomar vacina contra a gripe? Isso, vamos dizer que é uma meia-verdade, da forma como está escrito. São pessoas alérgicas graves ao ovo, as pessoas que fazem reação anafilática. Então, aquelas reações que incham o olho, tem risco de fazer edema de glote, reação grave. Não é indicado daí tomar a vacina. Não é indicado, porque a vacina da gripe, ela é desenvolvida em embrião de galinha. Então, você contém traços de ovo na vacina, então as pessoas que têm alergia grave podem ter um risco. Mas não é alergia, por exemplo, em pessoas que falam, aparece eu fico pipocadinho, eu não posso comer o ovo que eu vomito. Então, isso não... Nesse caso, a pessoa poderia tomar? Pode, porque a quantidade é mínima que contém na vacina. E nós temos mais perguntas? Vamos lá. Mito ou verdade? Tomar a mesma vacina 2 vezes não faz mal? Tem algumas vacinas até que a gente faz o reforço, né? Como da hepatite? Como da hepatite, ou mesmo da polio, que as crianças são vacinadas com 2, 4, 6 meses, faz um primeiro reforço com 15 meses e o segundo reforço com 4 a 5 anos. Então, a mesma vacina, dependendo de qual é o calendário vacinal, você faz 2, 3 vezes a mesma vacina. Então, não sei em que sentido, tá? Então é? Mito. Mito. Doutora, temos uma pergunta do Caio de Ipatinga, Minas Gerais. Uma vacina pode ter o efeito contrário? Contrário? Vamos falar, eu acho que é isso, Caio. Não sei se é isso que você quis dizer. Gripe. Você toma a vacina e acaba tendo a gripe. Ah, tá. Essa é uma grande discussão, né, na população. Aliás, na verdade, o índice da vacina contra a gripe esse ano foi baixíssimo, né? Muitas pessoas não tomaram com medo de ficar doente. E, na verdade, é ao contrário, né? Quando você toma vacina da gripe, por exemplo, que nós estamos conversando, você está sendo imunizado contra o vírus influenza, que é o causador da gripe. Fora o influenza, existem mais de 100 vírus para resfriado. Então, aí entra parainfluenza, coronavírus, vários outros vírus, rinovírus, que podem ter um quadro de resfriado, que então é mais leve do que a gripe, né? Vai ter uma coriza, tosse, uma febrinha baixa, mas não aquele quadro mais importante como o da gripe.
Então, muitas vezes as pessoas falam, eu tomei a vacina da gripe e peguei uma gripinha leve. Não, você não pegou uma gripinha leve, você pegou outro um resfriado, é outro vírus. Que o vírus da gripe é aquele que dá muita dor no corpo, febre alta, você falta do trabalho, falta da escola, não tem disposição, ficar em pé, não né? aguenta ficar em pé. Essa é a verdadeira gripe. E doutora, a vacinação acontece no período em que se dá a gripe, né? Sim, no período frio, né? Clima em que as pessoas seco. acabam ficando mais doentes, né? Daí acabam fazendo essa relação, né? Se a gente tomei pensar, a vacina e fiquei gripada. As empresas vacinam todos os funcionários. Se a vacina desse gripe, você imagina a falta que ia ter, o prejuízo que ia andar para as empresas, né? E pelo contrário, as empresas pagam para os funcionários serem vacinados para não faltarem do trabalho. Doutora, então, para amarrar a nossa entrevista aqui hoje, vacinação é importante sim, desde quando o bebê nasce. Sim, com certeza. As vacinas, desde o advento da invenção das vacinas, nós conseguimos erradicar várias doenças que não têm cura, que não têm tratamento, que a única forma de você evitar que o seu filho fique doente, é a vacinação. A invenção da vacinação foi um dos grandes descobertas na medicina, que conseguiu se mudar a história de várias doenças, né? Nenhuma outra medicação conseguiu desaparecer com doenças graves. Assim como a gente teve a epidemia, né, do H1N1, e com a vacinação a gente conseguiu que isso diminuísse. Então, para esses tipos de vírus, que não existe um tratamento específico para doenças graves como a meningite, que aí é a bactéria, mas que a gente, mesmo que comece um tratamento, muitas vezes você não consegue curar, a única forma de prevenção é a vacinação. Doutora, em particular agora, eu, Marielle, torço logo para os laboratórios, para os cientistas inventarem aí, já está em processo uma vacina contra a dengue, né? A sua torcida fica para uma vacina contra o quê? Olha, tem alguns vírus que particularmente eu lido dia a dia, né? Porque eu sou pneumologista infantil. Então, um dos vírus é contra o vírus essencial respiratório. As mães que têm bebezinhos prematuros, que têm os bebezinhos que chiam, que fazem os quadros de bronquiolite, que estiverem assistindo, elas vão compartilhar comigo que consiga-se fazer uma vacina contra o vírus essencial respiratório, que causam grandes internações, falta de ar em bebês tão pequenos. A ciência está avançando tanto, quem sabe, né? HIV também, sim, né? Vacina contra o HIV. Tem N doenças, né? Sim. Quem passa sabe como é o sofrimento, né, doutora? Obrigada pela presença. Volte sempre para tirar todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço e espero que tenha conseguido passar a informação e que as pessoas consigam montar aí uma ideia da real necessidade da vacinação. Com certeza conseguiu. Obrigada e boa tarde. Obrigada. Bom, agora há pouco eu mostrei o caso do André Brasil, um nadador, um paratleta reconhecido aqui no nosso país, né? E eu coloquei imagens das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Eu falei que ele ganhou 2 ouros e 2 pratas. Na verdade, eu entrei em contato com ele, ele ganhou 2 pratas e 2 bronzes nas Paralimpíadas do Rio. Hoje o assunto aqui é vacinação, né? O André tomou uma dose vencida, um lote vencido da vacina de paralisia infantil. E a gente já conversou aqui com a doutora Milena sobre isso. Então tá aí feita a correção. E de volta então com o RF com você, vamos ver como está o clima em outras partes do país. Vamos lá então para a tela. Em Limeira, interior de São Paulo, mínima de 13, máxima de 27 graus, sol entre nuvens. Em Campinas, mínima de 13, máxima de 26 graus. E em Paulínia, também, interior de São Paulo, mínima de 14, máxima de 27 graus. Agora você vai conhecer uma tendência em imóveis, viu? Principalmente em grandes centros urbanos. São os mini apartamentos. Tem projeto com unidades de apenas 10 metros quadrados. Não tá acreditando? Então, olha só. Um estúdio cheio de truques.
O apartamento de 32 metros quadrados tem só em mobílias 18 gavetas e 20 portas. Tem 2 cabideiros para guardar roupa social. Aqui na outra porta a gente pode ver que também tem sapateira, mais cabideiro, e aqui no canto temos mais 8 gavetas. Henrique resolveu trocar o lugar onde morava de 185 metros quadrados por este mini apartamento. Para morar nesta casa pouco maior que 2 vagas de garagem, ele ensina: é preciso ter desapego e criatividade. Eu doei bastante coisas, metade das minhas roupas, sapatos e coisas que eu não utilizava frequentemente, eu não estou guardando mais aqui. Tudo aqui foi feito sob medida. Até o sofá foi encomendado. Para se ter uma noção do planejamento, esse banco que funciona como baú teve a quina cortada exatamente para não bater quando a porta da geladeira estiver aberta. Olha só, passa só um dedo. A ideia foi perder menos tempo no trânsito. O imóvel fica ao lado do trabalho de Henrique. 2 horas a mais do meu dia e menos estresse, isso que é o mais importante. Esta é a tendência nas grandes metrópoles: morar em espaços cada vez menores para ficar perto dos centros empresariais, que normalmente estão localizados em regiões mais caras. Se 32 metros quadrados parecem pouco, imagine 10. Essa ideia já está na planta. Serão construídos 130 apartamentos de 10 metros quadrados até 2022 na capital paulista. E já existem 150 interessados na fila para comprar. A proximidade é muito importante e principalmente ele ser acessível. Ele, além de permitir que mais pessoas possam comprar, por ser mais barato, ele também é muito mais barato de manter. Só esta incorporadora de mini apartamentos já construiu 42 prédios na cidade, tem 26 terrenos e 12 obras em andamento. Uma característica deste tipo de condomínio são as grandes áreas comuns: academia, lavanderia, espaço para trabalhar e para receber amigos, além de facilidades como empréstimo de bicicletas e aluguel de carros. Ele tem todo um planejamento, a gente estuda muito o layout de barcos, de aviões, para poder permitir que a pessoa more bem num apartamento de 10 metros quadrados, mas ele funciona também perfeitamente com mobiliário tradicional. Se há condomínios especializados, tem também arquitetos. Arthur morou em Londres e viu muito desse tipo de moradia por lá. Hoje faz os projetos de reforma, mobília e decoração aqui em São Paulo. Ele diz que dá para fazer quase um milagre em 10 metros quadrados. Cada solução tem que ser pensada nos mínimos detalhes, inclusive o aproveitamento de paredes, a marcenaria tem que ser inteligente, a gente pode misturar com o uso de sensores e a tecnologia que a pessoa já utiliza cotidianamente, como os aplicativos de celulares para controlar a questão de automação. Dá para morar em 10 metros? Dá, é possível. Com um projeto inteligente e um acabamento bem executado é possível. Sempre é possível, né? Gente, quero ver seu rostinho aqui no RF com você. Manda aquela selfie bem bonita enquanto assiste o programa. Abre a câmera aí, o aplicativo, tira a foto agora. No final do programa, vou mostrar você para todo o Brasil. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade também, viu? Na tela, o WhatsApp, 1997-102-4854. Aproveita agora, porque estamos já na reta final do RF com você. Agora, gente, chegou a hora de descomplicar o direito em nosso quadro especial. E o assunto de hoje é justamente a compra de imóveis na planta. Você sabe todas as regras? Não? Então precisa ficar de olho. Olá, eu sou Tomás de Figueiredo Ferreira, sou advogado e agora nós falaremos um pouco sobre aquisição de imóveis na planta. A aquisição de imóvel na planta é o maior sonho do brasileiro, seguido pela aquisição de veículos e aquisição de eletrodomésticos e viagem. Então, é muito importante, nesse momento tão aguardado e tão esperado, que se tome alguns cuidados, algumas ressalvas para adquirir esses imóveis ainda comercializados na fase contratual. A primeira delas, qual que é? A partir do momento que você escolheu um imóvel, é preciso muito bem verificar o contrato, verificar o que está constando naquele contrato e aquilo que lhe foi prometido. Na hora de vender, a gente brinca às vezes que os corretores dizem que todos os apartamentos têm sol da manhã, todas as vagas são cobertas, mas nem sempre isso acontece na hora que você vai receber o seu imóvel. Então, todas essas promessas do ato da venda precisam constar do contrato,
justamente para que depois, se alguma coisa que for entregue não foi aquilo que você combinou, aquilo que você adquiriu, é importante você ter isso em mãos para poder exigir os seus direitos. Ainda no momento da celebração do contrato, o que você precisa saber? É importante lembrar que aqueles valores que constam a título de entrada, a título de parcelas anuais e parcelas mensais e o saldo residual, tudo isso daí será corrigido monetariamente. Geralmente, o índice que as construtoras utilizam é o chamado INCC, é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, não adianta você avaliar se naquele momento você tem condições de pagar aquele valor ou não. É preciso que seja feito um levantamento, um estudo financeiro, se lá na frente, daqui 2, 3 anos, quando esse imóvel que você adquiriu for ser entregue, se você terá condições de realmente finalizar e realizar o financiamento do seu saldo devedor. Uma vez feito tudo isso, assinou o contrato, deixou ressalvado que aquela vaga de garagem que você adquiriu era coberta, deixou assegurado a localização do apartamento, resta realmente efetuar os pagamentos pontualmente à construtora e aguardar o quê? Justamente que ela entregue esse imóvel no prazo. Porque se você cumpriu sua obrigação, é dever dela o quê? Que aquele prazo que constou no contrato como entrega da obra seja respeitado. Algumas vezes, as construtoras costumam extrapolar esse prazo, exceder esse prazo. E aí surge o quê? Surge o direito do adquirente, desse comprador, de exigir alguns direitos na justiça. Lembrando que a aquisição de imóvel na planta é uma relação de consumo, ou seja, esse comprador, ele é um consumidor. E a construtora, a incorporadora, ela se coloca num fornecedor de produto e serviço. Então, todos aqueles benefícios do Código de Defesa do Consumidor são aplicados nessa compra. Se o imóvel atrasar, você pode pleitear uma coisa que se chama lucros cessantes. O que é isso, Tomás? Isso é, na verdade, uma indenização, como se fosse uma espécie de aluguel pelo tempo que o seu apartamento ficou atrasado. Ou seja, é como se a construtora estivesse utilizando esse imóvel e você tira mensalmente essa remuneração, essa indenização para lhe compensar pelo atraso. Tem muita gente em determinadas situações que fez essa aquisição já postergando ou lançando a data da entrega para outros planejamentos pessoais, seja para um casamento, seja para a chegada de um filho e assim por diante. Então você imagina a situação daquela pessoa que comprou o imóvel para casar e foi morar com a sogra. Nesses casos, e caso a caso, nós temos a situação que é possível ainda, em virtude do atraso na entrega, pleitear indenizações por danos morais. Ou seja, aquele atraso da construtora extrapolou o razoável e começou a lhe trazer problemas no dia a dia. Em virtude desses atrasos, nós temos aí a possibilidade também de pleitear o quê? Pleitear a indenização pelos danos morais. A relação do Código de Defesa do Consumidor com essa construtora lhe permite sempre ajuizar o processo no domicílio do comprador, independentemente de onde esteja o imóvel. Esse é um dos benefícios de uma das facilidades que a lei permite em virtude dessa relação de consumo. Além disso, podemos falar também da inversão do ônus da prova, ou seja, o consumidor lesado, o comprador lesado, ele provando o fato e o prejuízo, o nexo de causalidade, ele não precisa ser comprovado. Esse é um dos benefícios chamados responsabilidade objetiva das construtoras. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e qualquer outra que tiver, mande sua pergunta para o link abaixo. Nós estamos à disposição. Um abraço e até a próxima. Bom, já estamos na reta final do RF com você e temos mais participações de telespectadores que estão juntinho com a gente desde o início nessa quarta-feira. Pode colocar a Ana Célia de Garanhuns, Pernambuco. Um super beijo para você, viu, Ana? A Alzinete, a Kalina de São José do Egito, sempre participando aqui do RF com você. Super beijo para vocês. Evaristo e o Caio de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço para vocês também.
O Caio Alves colocou até um coraçãozinho ali numa montagem de Icó, Ceará. Beijo pra você. Caroline de Salinópolis, Pará. Beijo pra você, Caroline, também. Laiana de Goiânia, Goiás. Olha, o Brasil inteiro ligado no RF com você, hein? Super beijo pra vocês. Ótima quarta-feira pra você aí de casa, viu? Amanhã tem mais RF com você e eu já estou te esperando, viu? Até lá.